Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do plantio lá nos Estados Unidos. Vamos dar um giro pelo setor de produção de etanol através do milho. Vamos comentar de logística. Vamos falar de armazenagem no Brasil, que está próximo a um colapso. Vamos dar uma volta pela Argentina, que enfrenta sérios problemas econômicos e também com a seca. E vamos falar da proibição de armazenamento e comercialização e uso de vacinas contra a febre aftosa em 6 estados e o Distrito Federal. E eu vou conversar com Vinícius Galafrio, ele é CEO da Made in Web. Nós vamos falar da inteligência artificial que transforma a pecuária e oferecem vantagem competitiva a produtores de gado. E vamos falar das lavouras de milho produzidas aqui no Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o plantio nos Estados Unidos. Espera-se que os agricultores dos Estados Unidos plantem mais milho e trigo agora neste ano, em contrapartida menos algodão, conforme a última prospecção de plantio do Departamento de Agricultura americano. A área plantada de milho para todos os fins é estimada em 37,2 milhões de hectares, um aumento de 4% em relação ao ano passado, com aumentos ou nenhuma mudança esperada em 40 dos 48 estados estimados. Enquanto isso, a área plantada de soja ela é projetada em 35,4 milhões de hectares, um pouco acima do ano passado, com aumentos ou nenhuma mudança em 15 dos 29 estados também estimados. No entanto, espera-se que a área plantada com algodão diminua 18% em relação a 2022, com toda a área plantada com algodão estimada em 4,5 milhões de hectares e a área de upland estimada em 4,49 milhões de hectares. A área americana de PIMA deverá estar em 62,3 mil hectares, uma queda de 16% em relação ao ano passado. O relatório de prospecção de plantio fornece informações sobre as intenções de plantio dos agricultores dos Estados Unidos e pode afetar os preços das commodities no mercado futuro. E agora vamos dar um giro pelo setor de produção de etanol através do milho. Apesar dos programas federais e estaduais para converter milho em etanol e soja em biodiesel para abastecer carros e caminhões, lá nos Estados Unidos nunca consideraram a agricultura como um produtor primário de energia. O cenário mudou agora, quando o Congresso aprovou, no mês de agosto, as disposições climáticas da Lei de Redução da Inflação, que fornece 140 bilhões de dólares em incentivos fiscais, empréstimos e doações para substituir combustíveis fósseis por energia renovável mais limpa que reduz as emissões de dióxido de carbono. Junto com o vento e o sol, as matérias-primas necessárias para uma parcela significativa dessa energia vêm da agricultura. O álcool da fermentação do milho e o metano dos bilhões de galões de líquido e milhões de toneladas de estrume sólido produzido por grandes laticínios, suínos e operações avícolas. Apesar da resistência de grupos ambientalistas preocupados com o aumento da poluição causada por resíduos agrícolas, desenvolvedores em todo o país veem oportunidades para construir projetos ambiciosos de energia renovável para reverter colheitas e resíduos agrícolas em energia de baixo carbono. E agora vamos comentar de logística. Vamos falar de armazenagem no Brasil, que está próximo a um colapso.
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, recomenda que os países tenham estruturas de armazenagem para comportar pelo menos 1,2 vezes o tamanho de suas colheitas. Neste ano, quando o Brasil deve ultrapassar pela primeira vez a marca de 300 milhões de toneladas de grãos, um gargalo logístico se acentuará, alcançando um patamar igualmente histórico. 120 milhões de toneladas não terão espaço de armazenagem. E este montante é mais do que toda a safra da Argentina, que enfrenta o terceiro ano consecutivo de seca e irá colher apenas 75 milhões de toneladas, contra uma estimativa inicial de 122 milhões de toneladas. A defasagem brasileira vem se acentuando desde o ano 2000, quando o país ainda tinha silos para guardar, se necessário, todas as safras de um ano. Segundo dados da Conab, desde 2010, a produção de grãos aumentou 82%, ou seja, de 149 milhões de toneladas pulou para 271 milhões em 2022 e pode chegar agora em 310 milhões de toneladas neste ano. Mas a capacidade de armazenamento cresceu apenas 35%, de 136 milhões de toneladas para 183 milhões de toneladas. Assim, é possível que, pela primeira vez, a estrutura de silos do país não dê conta nem sequer da safra de verão, estimada em 188 milhões de toneladas. E isso contando apenas os principais produtos como soja, arroz e milho. Continuando com o tema de armazenagem, para a Câmara Setorial de Armazenagem de Grãos da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABIMAQ, não ter armazém no campo custa mais caro para o agricultor e também para a sociedade. Todo mundo paga essa conta. 85% da estrutura de armazenagem está em centros urbanos e industriais, ou nos portos, e daí os caminhões ficam em filas, sem armazém, nem secador, nem estrutura suficiente para receber essa produção. O produto começa a perder qualidade e o preço do frete acaba explodindo. É um ciclo vicioso bastante sério. Linhas de créditos adicionais aos produtores são uma estratégia para diminuir esse gargalo logístico. O cálculo da ABIMAQ é que para zerar o déficit de armazéns no país, seriam necessários investimentos de 80 bilhões de reais. O pedido feito ao Ministério da Agricultura é para que, pelo menos, triplicar o montante destinado a financiar as estruturas, atualmente na faixa de 5 bilhões de reais por ano. Com 15 bilhões, diz a ABIMAQ, seria possível adicionar 10 milhões de toneladas por ano de capacidade de armazenagem. Em 2021, o governo Bolsonaro editou o decreto para qualificar para leilão 124 armazéns da Conab, mas o trâmite burocrático não se encerrou antes da mudança de governo. E agora, os leilões não têm data prevista para ocorrer. O atual governo tem declarado que a intenção é retomar a compra de produtos pela Conab para formar estoques públicos e regular o mercado. Atualmente, os armazéns da Conab representam cerca de 1% da capacidade estática instalada no Brasil. A ABIMAQ aponta que é preciso pulverizar mais as linhas de créditos atuais. Hoje, a maior parte dos recursos estaria indo para indústrias e cooperativas, o que ajuda a explicar o percentual de armazéns construídos nas fazendas, estagnado em 15% desde 2010. O que nós vamos comentar agora
foram divulgados pela Câmara da Indústria Oleaginosa da República Argentina, que é o Ciara, e pelo Centro de Exportadores de Cereais, que é o SEC, entidades que representam 48% das exportações totais da Argentina. Nos 3 primeiros meses do ano, a receita acumulada é de 2 bilhões e 800 milhões de dólares. As exportações de grãos e derivados da Argentina geraram receita de 1 bilhão 220 milhões de dólares em março deste ano. E o montante representa de 90% ante o mês anterior. Segundo as entidades, embora tenha havido um aumento em relação a fevereiro, o fluxo de divisas em março foi o segundo mais baixo para o mês desde 2020. E isso reflete a intensa seca no país. As condições climáticas adversas causaram uma redução significativa na produção, resultando em portos e esmagadoras operando com capacidade ociosa. O principal produto exportado pelo setor é o farelo de soja, que corresponde a 14% do total comercializado para o exterior pela Argentina. O farelo é seguido pelo milho, 11% do total, e pelo óleo de soja, quase 7%. O Ministério da Agricultura brasileiro proibiu armazenamento, comercialização e uso de vacinas contra a febre aftosa em 6 estados e também no Distrito Federal, conforme a portaria 574, que foi publicada no Diário Oficial da União. Além do Distrito Federal, compõe o grupo Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Tocantins, estados pertencentes ao Bloco 4 do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. A manutenção da proibição está condicionada à conclusão das ações estaduais previstas no Plano Estratégico 2017-2026 desse plano de erradicação da febre aftosa. Em abril do ano passado, o Ministério havia informado que suspenderia a vacinação contra a febre nessas regiões a partir de novembro do ano passado. A ação faz parte do projeto de tornar todo o Brasil livre de febre aftosa sem vacinação até 2026. E para realizar a transição de status sanitário, os estados e o Distrito Federal atenderam aos critérios definidos no plano estratégico, que está alinhado com as diretrizes do Código Terrestre da Organização Mundial de Saúde Animal. Ao todo, aproximadamente 113 milhões de bovinos e bubalinos deixarão de ser vacinados, o que corresponde a quase 50% do rebanho total do Brasil. Para o conhecimento como zonas livres de febre aftosa sem vacinação, a Organização Mundial de Saúde Animal exige a suspensão da vacinação contra a febre aftosa e a proibição de ingresso de animais vacinados nos estados e regiões propostas por pelo menos 12 meses. Atualmente, no Brasil, somente os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e parte do Amazonas e de Mato Grosso têm a certificação internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação. E depois do intervalo, nós vamos conversar com Vinícius Galafrio, ele é o CEO da Made in Web, e nós vamos falar da inteligência artificial que transforma a pecuária e oferece vantagem competitiva a produtores de gado. E vamos falar também das lavouras de milho produzidas no Brasil. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Alô Goiás, quer atuar na área que mais emprega no estado? O agronegócio? Mas é preciso se qualificar. Procure os cursos do Senar com mais de 80 mil vagas ofertadas gratuitamente. Vá até o Sindicato Rural do seu município ou acesse o site sistemafaeg.com.br.
Terça e quarta verde é no dia a dia. Produtos frescos com a melhor qualidade e preços. Confira. Alho a cada 100 gramas, 1,59. Cebola, abóbora japonesa, melancia o quilo ou coco verde a unidade, 1,99. Beterraba, abacate o quilo ou tomate grape 180 gramas, 2,99. Frango congelado, 6,59 o quilo. Coxa com sobrecoxa, 6,89 o quilo. Composto lácteo em pó Forte Mais Ninho 380 gramas, 16,99. Não perca, somente nesta terça e quarta-feira aqui no Atacadão Dia a Dia. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. A Xerife Top Jeans oficial chegou no Plaza Toro Shopping. 4 blusinhas t-shirts, R$ 89,99. 4 camisetas carenagem, R$ 99,99. Comprou o kit mais R$15, leva uma camiseta. Xerife Top Jeans oficial no Plaza Toro. A cidade que respira, vive e é o sertanejo. A tradição que resiste ao tempo. A inovação necessária. Ontem, hoje e amanhã se encontram agora. Confirmado. Pecuária de Goiânia 2023. A maior festa do estado de Goiás. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação 3928-4020. Moinho Fino. Sabor você escolhe. Pureza você exige. Há 43 anos. Puríssimo. Senar Goiás. A maior escola da terra. Mega Telecom. Soluções em TI e Telecom para sua empresa. Nós estamos de volta e agora vamos falar da produção de farelo de soja aqui no Brasil. As exportações de farelo de soja pelo Brasil, elas poderão superar as da Argentina agora nessa atual safra 22-23. As possibilidades foram levantadas por fontes consultadas pela Bolsa de Comércio de Rosário, lá da Argentina, e mostra que a Argentina é o principal exportador do derivado de soja desde 1998, mas uma forte estiagem deve resultar em uma safra bastante reduzida da oleaginosa. A expectativa é de menos de 30 milhões de toneladas colhidas no ciclo atual. E o Brasil, por sua vez, deve colher uma safra recorde na casa de 153 milhões de toneladas. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, dessa forma, a Bolsa de Comércio de Rosário acredita em mudança no mercado internacional do farelo de soja e, como consequência disso, a indústria brasileira também poderia conseguir o maior volume de processamento de sua história, cerca de 53 milhões de toneladas, dando lugar a uma previsão aí de farelo entre 21 e 23 milhões de toneladas. O USDA, no entanto, ainda prevê exportações maiores da Argentina. Em seu relatório de oferta e demanda do mês de março, o órgão norte-americano estimou os embarques argentinos de farelo de soja em quase 25 milhões de toneladas. Os embarques do Brasil, segundo o USDA, foram projetados em 21 milhões de toneladas. E agora eu vou conversar com Vinícius Galafrio. O Vinícius, ele é o CEO da Made in Web e nós vamos falar de inteligência artificial que transforma a pecuária e oferece vantagem competitiva ao produtor de gado. Vinícius Galafrio, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema interessante. Tá tudo bem, Vinícius?
Tudo jóia, Antônio. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Vinícius, você é o CEO, vamos dizer assim, é o chefão da Made in Web. O que é a Made in Web? O que ela faz? A Made in Web é um provedor de tecnologia que impulsiona as empresas na sua jornada de transformação digital. Tá. E a Made in Web é voltada para a pecuária? Ou também Não para só... a pecuária? Exato. Não só da pecuária, a gente atua em diversos segmentos aí da indústria, mas a gente ganhou bastante experiência, né, ao longo dos últimos anos aí no agronegócio, na pecuária. Tá. E dentro da pecuária, o que a Made in Web faz? O que ela pode cooperar com o setor da produção de carne, com a pecuária de corte? Quando a gente está falando de transformação digital, a gente está falando muitas vezes do tema que você abordou há pouco, que é a inteligência artificial, que traz mais eficiência no processo. Então, essa jornada de digitalização dos processos, de otimização da forma de se fazer dentro do agro, é onde a Made in Web consegue atuar, né, em colocando tecnologia no agro. Tá, então quando a gente fala do agro, vamos dizer assim, o agro é muito amplo, e quando a gente fala em pecuária de corte, você está falando em adubação de pasto, você está falando em melhoramento genético, você está falando em qualidade de carne, a gente está falando em planejamento, em gestão. Então, poderia dizer que a Made in Web, dentro da pecuária, traça todos esses planos aí, melhoramento genético, semente, adubação, carne, enfim, tudo isso. Ela trata da tecnologia quando envolve esses aspectos e um pouco mais adiante também na cadeia, quando a gente chega do pecuarista para a indústria do agro. Então, para quem o pecuarista fornece, né, o gado, a gente também atua com as empresas na outra ponta, ajudando nesse processo de digitalização, de plataformas de rastreabilidade. Então, a gente consegue ajudar tanto o pecuarista quanto a indústria da pecuária como um todo. Ah, então é interessante porque vocês da Made in Web podem fazer, vamos dizer, o meio de campo, né? Entre a produção e a finalização. Vamos dizer, a comercialização do produto lá na outra ponta. Exatamente, que é onde está, né, a cadeia como um negócio como um todo. Então, não só na pecuária, do pecuarista em si, mas levando isso para o negócio, do que o produto da pecuária, no final do dia, vai gerar, até chegar na ponta do consumidor, né, na hora dele consumir ali a carne. Então, a gente tem clientes que atuam nessa ponta, né, do varejo, que aí fornece os produtos para o cliente final, e a gente ajuda também na digitalização, com inteligência artificial, com desenvolvimento de plataformas para esses clientes. Ô Vinícius, como é que você vê esse mercado, vamos dizer assim, da inteligência artificial? Porque hoje nós estamos vendo um boom dessa inteligência artificial, nós estamos vendo esse crescimento, vamos dizer, até exagerado vamos dizer assim, de empresas que estão atuando na área da inteligência artificial, auxiliando, porque até bem pouco tempo não se tinha isso aí e era muito difícil. Quer dizer, hoje você pega um celular, basicamente, vamos dizer assim, a grosso modo, você viaja para o planeta inteiro, você já descobre quem pode comprar o seu produto, quem está vendendo, enfim, facilitou muito, né? Esse crescimento é uma estrada que não tem volta, né? Uma viagem que não tem volta. Com certeza, porque a inteligência artificial ela vai ajudar no processo de eficiência, né? E aí quando a gente tem agilidade, né, e capacidade de tomada de decisão antecipada, isso traz ganho na produção e obviamente permite que a gente faça uma extração máxima daquela atividade exercida. Então isso é uma busca constante de todos os segmentos, né, ser mais eficiente, ser mais ágil, com melhoria de qualidade. Então, quando você aplica tecnologia, por exemplo, no agro, você está, além de ganhar eficiência no processo, você também está melhorando a qualidade de vida do produtor.
Porque ele passa a se afastar um pouquinho desse trabalho manual e passa a acompanhar através de ferramentas, através de painéis que conseguem antever situações de risco. Tá? E no final do dia, eu acho que tudo isso gera possibilidade da gente criar mais formas sustentáveis de trabalho. E muito mais rápida, né? E muito mais rápido. Bom, vamos supor, Vinícius, que eu entre em contato com você e falo, Vinícius, eu sou produtor de carne, eu tenho uma fazenda, eu tenho aí uma média de 5 mil bois que eu preciso vender, tal. E eu preciso da sua ajuda. O que você pode fazer por mim? A gente vai precisar entender o estágio, porque tudo isso passa por um processo importante de cultura. Tá? Eu acho que esse é o maior desafio, inclusive, do segmento. Né? Essa questão da cultura, ela é muito particular de cada fazenda, porque depende do quanto essa fazenda hoje já está digitalizada. Então, o desafio não é igual para todos. Se a gente pensar que o Brasil, né, tem essa dimensão continental, você tem um grupo muito heterogêneo. Você tem aquelas operações ainda, produtores com aquelas operações familiares, que tem pautado em anotação de papel, e você tem produtores, granjas, enfim, que são super digitalizadas, que já tem sensores, já tem drones, né? Então, os desafios são diferentes. A gente precisa entender qual é o momento, em que momento que esse produtor está, ou essa indústria está, porque eu acho que isso é uma outra tendência, tá forte, que puxa o setor, né? Ou seja, os compromissos desses grandes players puxam também os produtores para a digitalização. Entendendo esse momento, a gente vai conseguir direcionar qual é o próximo passo. Né? Às vezes nem é a aplicação ainda de inteligência artificial, às vezes só o fato de você centralizar dados de operação e de produção numa única plataforma, já gera insights para esse produtor tomar decisões no negócio dele muito interessante. É que a inteligência artificial ela vai além. A gente consegue com ela, né, predizer coisas do futuro e tomar decisão antecipada. Então, ela é um segundo passo. Então, depende do nível ali de digitalização do produtor, a gente vai direcionar a conversa de como a gente pode ajudá-lo. Essa resposta que você deu foi uma resposta muito interessante e muito inteligente. A gente fala, o Brasil é grande, é altamente produtivo, tem condições, mas espera aí. Se a gente for passar a régua, você vai ver que a quantidade de pessoas aptas para implantar um sistema desse na propriedade é muito pequenininha ainda, mas muito pequena. Basta você pegar, por exemplo, qualquer estado brasileiro, aí, Goiás, Mato Grosso, enfim, qualquer estado, você vai perceber que, eu te garanto, sem medo de errar, que 80% ou talvez um pouco mais não está apto ainda a entrar dentro dessa inteligência artificial. Precisa melhorar muito para poder entrar. Agora, que isso aqui é um caminho sem volta, não se discute. Bom, eu conversei com Vinícius Galafrio, ele é o CEO da Medium Web, é um sistema de inteligência artificial que ajuda as duas pontas, tanto a produtiva quanto a cadeia da indústria. E se você quiser bater um papo com o Vinícius para saber como é que funciona isso aí, o telefone dele é o 11 3796 2875. 11 3796 2875. Vinícius Galafrio, gostei da conversa, muito boa, muito interessante. Desejo sucesso aí na Medium Web. E o que precisar do nosso programa aqui, nós estamos à sua disposição. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, Antônio. Grande abraço. Bom dia. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: nada dá mais impacto a uma frase do que falar e virar as costas. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.